Bom dia para você. Quinta-feira estamos ao vivo, 11h30. É quase final de semana, né? Começamos agora o programa RF com você para todo o Brasil. E o tema de hoje é comportamento no trânsito. Você vai ver cada flagra aqui hoje, viu? Já pode mandar seus comentários com a hashtag RF com você em todas as redes sociais. Você também já pode fazer uma foto enquanto assiste aqui o RF com você. Isso mesmo, vai em frente à TV, faz o clique perfeito. É comigo aqui, ó, no fundo, assistindo o RF com você e nos envia, viu? Lembrando que estamos ao vivo e seguimos assim até a 1h da tarde. E eu já quero convidar você para curtir a página do Facebook. Coloca aqui na tela. Basta clicar em curtir. Rede Família Oficial. Procura aí no seu celular, no aplicativo, gente, e curte a página da Rede Família. Você pode compartilhar, curtir e comentar as nossas postagens diárias. Coloca também o WhatsApp. É nesse número que você vai me mandar a foto, viu? Quero receber também as opiniões pelo WhatsApp. 19971024854. Se você tem alguma dúvida, quer comentar o assunto do dia, pode me mandar pelo WhatsApp. Tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então olha só. Fúria no trânsito, o que causa a selvageria em um dos ambientes mais violentos para se conviver. Os flagrantes de adolescentes e até crianças dirigindo com e sem o incentivo dos pais. O custo dos acidentes para o Sistema Único de Saúde. Porque jovens motociclistas são as principais vítimas. Educação no trânsito. Será que os motoristas respeitam os pedestres? No estúdio, uma psicóloga vai falar sobre o comportamento dos motoristas. E ainda hoje tem o nosso quadro especial de cinema com a crítica do filme Onde Está Segunda? E as principais notícias do dia, para você ficar bem informado. Fique com a gente, o RF com você está apenas começando. O programa está muito interessante. Hoje o nosso assunto, como você viu, é trânsito, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o comportamento de muita gente que perde o controle por aí. Você costuma se controlar? Eu quero saber hoje aqui, hein? Mas antes, uma curiosidade para você. Uma prática proibida, mas que continua a valer nas rodoviárias. A cobrança por seguro em viagens. O serviço é ilegal e o cliente deve denunciar. É tão natural que os passageiros nem desconfiam que está errado. Para mim era obrigatório. O seguro é cobrado sem que eles peçam. Está incluso no valor da passagem. Ninguém falou nada, simplesmente cobraram sem falar nada. O que muitos passageiros não sabem é que essa cobrança é proibida. Desde 2011, as empresas de ônibus não podem nem mesmo oferecer este seguro facultativo aos passageiros. Segundo o Ministério Público Federal, a cobrança é desnecessária porque as empresas já são obrigadas por lei a garantir a segurança e dar assistência aos passageiros em caso de acidente. A decisão vale apenas para viagens em trechos interestaduais e internacionais e prevê que a medida fique bem clara, principalmente nessa hora aqui, ó, quando o passageiro vem ao guichê para comprar a passagem. De acordo com a Justiça, a cobrança ilegal deve ser fiscalizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Todas as medidas que devem ser tomadas serão tomadas para que ela não comercialize esse seguro. Fabiana nunca havia escutado falar sobre a proibição. Se é um direito, não é para ser cobrado, não é para ser cobrado. Mas agora a situação deve mudar. A NTT se comprometeu a publicar no site e colar cartazes em locais visíveis para comunicar a proibição. É importante que nós reforcemos a necessidade de colocar à disposição dos usuários os nossos canais para que nós possamos também tomar conhecimento por parte do nosso usuário se há alguma empresa que esteja comercializando o seguro facultativo, o que é proibido. Se a empresa cobrou de você, denuncie, viu? Com as principais notícias do tempo, mas antes vamos para a previsão. O clima em todo o Brasil, coloca na tela.
São Paulo, capital, sol entre nuvens, mínima de 13, máxima de 22 graus. No Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, sol entre nuvens também, mínima 17, máxima de 26 graus. E em Salvador, capital baiana, mínima de 22, máxima de 26 graus. Agora sim, vamos para as notícias. As buscas no Rio Xingu, no Pará, continuam. Um barco naufragou ontem com 70 pessoas. 19 mortes já foram confirmadas. 16 pessoas continuam desaparecidas. No porto de Vitória do Xingu, destino final do navio, muitos parentes das vítimas passaram mal enquanto esperavam por notícias. Meu irmão falta encontrar e a minha sobrinha. Eu esperava encontrar eles vivos. Eu ainda tenho uma esperança, mas Deus sabe. Eu espero ainda vê-los. No vídeo, as vítimas aparecem bastante debilitadas e são amparadas por parentes. Ai, meu Deus. Eu quase que não sobrevivo. Passei 10 minutos dentro d'água, dentro do barco, para mim subir. Só Deus mesmo que o amor pelas minhas filhas que me fez subir. Mergulhadores dos bombeiros retomaram as buscas agora pela manhã. 2 aviões e um helicóptero com técnicos da Defesa Civil também ajudam na localização das vítimas. Uma balsa está no local do acidente e serve de apoio para resgatar os corpos e dar atendimento pré-hospitalar aos sobreviventes. A Marinha enviou equipes do Pará e do Amapá ao local do naufrágio para investigar as causas do acidente. Segundo a Agência Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos, a embarcação estava irregular. A empresa havia sido notificada pelos fiscais há 2 meses e meio, mas não resolveu a situação. O navio saiu de Santarém com destino à Vitória do Xingu, mas o naufrágio aconteceu a 8 horas do destino final. A dificuldade é exatamente de um local distante e que só se chega através de água. Testemunhas disseram que chovia bastante. Os ventos estavam fortes e a maré muito agitada. Foi quando o barco com 70 passageiros virou. Pelo menos 25 pessoas conseguiram nadar até a margem do rio. Este homem foi um deles. Ele conta como tudo aconteceu. O que nós pudemos resgatar, nós resgatemos. Infelizmente, do que ficaram para trás, a gente não teve nenhuma oportunidade para resgatar alguém. Infelizmente, foi o que aconteceu com a tragédia tão inesperada, né? Atualizando as informações, então, no momento são 19 mortos nesse acidente no Pará e 9 pessoas continuam desaparecidas. As buscas continuam por lá. E uma embarcação em Salvador também virou nessa manhã. E o Labraga, tem informações de quantos passageiros estavam nessa embarcação? O acidente foi mais próximo de Mar Grande, de onde a lancha partiu por volta das 6h30 da manhã. O grupamento aéreo da Polícia Militar, também Corpo de Bombeiros, já deslocaram diversas equipes para trabalhar nesse resgate. A gente fala ao vivo do terminal marítimo da Bahia, onde a lancha deveria ter chegado cerca de 50 minutos, 1 hora depois que saiu de Mar Grande por volta das 6h30 da manhã. Aqui o clima é de muita apreensão. Diariamente, cerca de 5.000 pessoas realizam esta travessia que é realizada por trabalhadores que moram na ilha e vêm para Salvador para trabalhar ou vice-versa, ou moram aqui e precisam trabalhar ou estudar em outro destino. Então a gente tem uma movimentação intensa a todo momento. A gente tem a chegada aqui, inclusive, de parentes, amigos, colegas de faculdades, de possíveis vítimas deste acidente. Tem também polícia militar no local, uma ambulância de pronto atendimento aqui na porta deste terminal marítimo, aguardando essas possíveis vítimas. Todo atendimento inicialmente está sendo prestado em Mar Grande, já que o acidente aconteceu mais próximo de lá. E só depois desses primeiros atendimentos, desse primeiro socorro, é que as vítimas poderão ser trazidas para Salvador com o apoio, como disse, do grupamento aéreo da Polícia Militar através de aeronaves. E, infelizmente, já há informações que tem vítimas que não sobreviveram a esse naufrágio. Como eu disse, é uma travessia muito utilizada. Cerca de 5.000 pessoas fazem esse deslocamento pela Baía de Todos os Santos diariamente. As pessoas que costumam fazer e já conversaram com a nossa equipe na manhã de hoje, relatam que a instabilidade no tempo, os ventos fortes e mar agitado podem ter contribuído para o acidente. Infelizmente, mais um acidente com vítimas fatais em Salvador e tem também o acidente do Pará, né? Obrigada, Iola. E quase 8 milhões de aposentados terão direito de receber o dinheiro do PIS/PASEP em outubro. No total, cerca de 16 bilhões devem ser liberados.
Serão beneficiados homens acima dos 65 anos e mulheres acima dos 62, que tenham contribuído com o PIS/PASEP até outubro de 88 e ainda não tenham sacado todos os recursos. Hoje, os saques só podem ser feitos por quem tem mais de 70 anos ou em casos de aposentadoria, morte, invalidez ou deficiência física. Nós estamos facilitando as regras, reduzindo a idade, facilitando através do depósito automático na conta e principalmente através da divulgação, para as pessoas saberem que tem esses recursos, que podem retirá-los. Ao todo, quase 16 bilhões devem ser liberados para quase 8 milhões de idosos. Um fundo que advém da contribuição dos trabalhadores registrados em carteira. É mais uma tentativa de aquecer a economia brasileira, que vem enfrentando uma das piores crises das últimas décadas. A medida é parecida com o saque das contas inativas do FGTS, quando foram injetados neste ano 44 bilhões de reais no comércio. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 25% dos recursos dos saques das contas inativas do Fundo de Garantia foram para o comércio entre março e julho. O pagamento do PIS/PASEP deve começar em outubro e ser dividido por data de aniversário, como aconteceu com o FGTS. O calendário de saques será anunciado pelo governo até 15 de setembro. A maioria tem direito a sacar cerca de R$ 750. Colabora tanto financeiramente, como também em termos de consumo das pessoas mais jovens que participam da vida deles. Então, o efeito, de maneira geral, a distribuição de recursos é extremamente benéfica para o país. Para saber se tem saldo a ser retirado, os trabalhadores da iniciativa privada devem procurar a Caixa Econômica Federal e os funcionários públicos devem ir ao Banco do Brasil. No caso dos cotistas que já morreram, os herdeiros terão direito aos recursos. Já tem a Rede Família aí? Todas as redes sociais da Rede Família? Não? Ainda não? Então entra no Facebook, o endereço vai aparecer aí na sua tela, é facebook.com/Rede Família Oficial. Basta clicar em curtir. Curtindo, gente, todo dia tem conteúdo novo pra você. Eu já dei meu like, falta o seu também. O Instagram, um bebezinho, nasceu agora, segue a gente lá, @canal Rede Família. Entra no Instagram, @canal Rede Família. Eu já tô seguindo, né? Claro. E hoje eu quero muitos comentários na hashtag RF com você. Se você quiser me mandar uma mensagem, é só escrever com a hashtag RF com você, viu, gente? Se você quiser nos mandar uma foto, pode fazer isso pelo WhatsApp, coloca na tela também. 1997-102-4854. Vai lá, em frente à TV agora, faz aquele clique bem bonito no final. Você pode aparecer aqui para todo o Brasil. Não esquece de mandar o seu nome e a cidade. Manda um comentário. Tá gostando do programa de hoje? E para a gente dar início ao nosso assunto, eu quero chamar a atenção para um comportamento. Usar o celular ao volante é a segunda maior causa de acidentes no trânsito. Esse dado alarmante chama a atenção para uma atitude que pode levar à morte. Simon Almeida tinha 19 anos. O carro em que estava bateu em uma árvore na madrugada da última sexta-feira em Jaboticabal, interior de São Paulo. De acordo com um motoqueiro que passava pelo local, o rapaz estava no banco do passageiro com metade do corpo para fora da janela. Queria fazer um vídeo com o celular. A motorista se distraiu, bateu nesta árvore e depois no muro. Simon chegou a ser socorrido, mas morreu. De acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, esse tipo de distração já é a segunda maior causa de acidentes no Brasil. Perde apenas para o excesso de velocidade. Em junho deste ano, outro acidente também causado pelo uso do celular matou a estudante Samantha Maria Brito, de 22 anos. No carro, jovens voltavam de uma festa de aniversário no município de Fronteiras, no Piauí. Todos cantam. A passageira do banco da frente grava a cena com o celular. Por alguns segundos, a motorista desvia a atenção da estrada e olha para a câmera, o suficiente para perder o controle da direção e capotar o carro.
Samantha estava no banco de trás e morreu no local. O vídeo foi divulgado nas redes sociais um mês após o acidente. 154 pessoas morrem todos os dias no trânsito do Brasil. Nós ficamos atrás apenas de países como China, Índia e Nigéria. Apesar de estarmos longe da frota desses países, principalmente China e Índia, o trânsito brasileiro ele é brutal. Ele mata e mata muito. Caroline Montel faz parte das estatísticas de motoristas que causaram acidentes por causa do celular. Em março deste ano, ela colidiu no veículo da frente enquanto se divertia com uma amiga. Elas gravavam um vídeo cantando e dançando. E aí, a gente tava andando na rua, só que assim, não tinha trânsito. Ela segurou. Ela tava segurando o meu celular. E aí, assim, não tinha trânsito na rua, eu vi que não tinha como eu bater no carro da frente. Mas não foi isso que aconteceu. Eu me distraí e ele freou muito rápido. E aí, quando eu vi que eu tava em cima dele, eu só joguei um pouquinho pro lado pra não me pegar de frente. Caroline e a amiga não se machucaram. O vídeo foi parar na internet e já tem mais de 3 milhões de visualizações. Viemos até o Autódromo de Interlagos para testar na prática o que o uso do celular pode causar. Roberto Manzini é piloto e especialista em segurança veicular. Ele é quem vai estar na direção. Nós vamos passar a 60 km por hora pelos primeiros cones. Colocamos um obstáculo no meio do caminho. Ele representa outro carro, moto ou um pedestre. Então vamos lá, quando passar pelos dois cones, você 0102. 0102? 0102? Já era. Ficou um caminhão, uma Você entra pessoa, embaixo do caminhão. Já era. Bastam apenas 2 segundos, a 60 km por hora, para percorrer às cegas 34 metros. Muitos motoristas utilizam microfones e fones de ouvido para poder usar o celular dirigindo sem tomar multa. Outros utilizam já um sistema mais moderno chamado Bluetooth, que liga diretamente o celular ao multimídia do veículo. Com isso, a pessoa pode fazer ligação, pode receber ligação sem dar muita atenção, sem... Por exemplo, ó, agora eu pedi pro rapaz ligar para mim, ó, não tô mexendo em nada, eu tô dirigindo normalmente, só boto o dedo aqui, pronto, tal, alô? Alô, Afonso? Você tá me ouvindo bem? Ok. Maravilha, então. Pois é, mas acontece que os especialistas garantem, mesmo assim, o risco de graves acidentes permanece. É uma situação que, infelizmente, seja o Bluetooth ou o fone de ouvido, por mais que as nossas mãos estejam no volante, o conteúdo da conversa naturalmente conduz a uma atenção à conversa e não àquilo que estamos dirigindo. Dirigir segurando o celular é considerada infração gravíssima. Falar ao celular usando o Bluetooth também é proibido, coisa que muita gente nem sabe. Neste caso, a infração é considerada média. Os motoqueiros também se arriscam com os celulares. Neste flagrante, o rapaz digita enquanto pilota a moto. Outros costumam colocar o aparelho no capacete para atender às ligações. E não é só quem pilota. Os pedestres também contribuem para os acidentes. É fácil encontrar pessoas caminhando e até atravessando a rua, falando ou olhando para a tela do celular, sem prestar atenção no trânsito. De acordo com pesquisa da Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia, os celulares são a terceira causa de atropelamentos causados pelo pedestre. Eles só perdem para os casos em que a pessoa não olha para os lados ao atravessar ou atravessa com o farol aberto para os motoristas. Repare nessa mulher. Ela não tira os olhos do celular ao cruzar a avenida. É atingida por um carro. O acidente aconteceu em Ponta Grossa, no Paraná. O pedestre também precisa ter a consciência de atravessar na faixa, prestar atenção na hora que está atravessando, porque senão ele acaba sendo vítima e o dano maior vai ser sempre dele. Para o especialista em trânsito, é hora de agir.
Além de aumentar a punição para quem usa o celular no volante, as autoridades de trânsito precisam investir em conscientização. Quando ele começa a ter consciência que ele poderia ser uma vítima, é o princípio para que nós possamos ter uma redução nesses índices que só vem crescendo e que causam grandes tragédias. Carolina aprendeu a lição. Você faria de novo algo parecido, não? Não. Não? E atender uma chamada, usar o celular, você usaria? Não. Por que tudo isso? É aprendizado, né? Podia acontecer alguma coisa bem pior, se eu estivesse mais rápido, podia ter machucado. Bom, e para falar sobre isso, vou conversar agora com a psicóloga do Ciretran, Lenir Pironti Lacerda. Seja bem-vinda, Lenir. Bom dia. Boa tarde já, 12 horas e 4 minutos, já né? À tarde. Passamos. Lenir, você acompanhou aí vários casos de acidentes por distração até, usando o celular. As pessoas aprendem no CFC, né? As regras de trânsito, mas parece que não praticam no dia a dia, né? O que ele aprende dentro da autoescola, muito técnica, tá? E a parte humana é muito pequena. Essa parte humana é a parte da nossa base familiar. As escolas. Sim, uma pessoa que de repente tem uma fúria em trânsito, ela de repente já tem um histórico ali familiar. Uma família agressiva, de repente, tudo mais. É isso que você quis dizer? Instabilidade emocional, estrutura emocional de baixa. E é um perigo no trânsito essas pessoas, né? Sim, mas como nós vamos detectar? Na hora que ela está em companhia e parcialmente competindo com a gente dentro do trânsito, porque ela compete, ela não participa junto, tá? Ela não fica como parceira do espaço. Ali não. Ela fica como competidora. É uma rivalidade ali, né? Uma luta pelo mesmo espaço no trânsito. Pode vir na hora que abre o sinal. Sim. Na hora que abre o sinal, se a gente está atrás, está um pouco atrasado, a gente já fica bravo, já xinga o da frente, né? Sem paciência alguma, dependendo do dia, se você realmente acordou aí com a pá virada, podemos dizer assim, né? Exatamente. Tá certo, é isso mesmo. No trânsito, daí a gente identifica essas pessoas. Quando vai fazer passar pelo psicólogo do Ciretran, você consegue detectar, de repente, se a pessoa pode vir a ter uma fúria no trânsito? Com toda essa intensidade, não. A gente identifica se a pessoa não está apta emocionalmente, se ela não está apta para ela entender por detrás um comportamento. Tá? Mas a intensidade é muito difícil. Nós entendemos assim, que esse sujeito, ele não tem estrutura para dominar um contexto inteiro de carros, velocidade, atenção. Você chegou a reprovar já alguém? Vários, a gente sempre está reprovando. Qual o principal sinal, assim, que a pessoa te dá para falar assim, ela não está preparada para ir às ruas com o carro? O principal é o raciocínio lógico. Qual é a prova? É o R1, que nós temos um livro que, por sinal, muitos anos ainda está sendo usado. E você vai ter de entender aqui e colocar as respostas. E a maioria que é reprovada, ela não consegue nem 40%. Ou seja, se aprovar uma pessoa dessa, possivelmente ela vai causar problema no trânsito. Sim. Porque ela não capta o que você está do lado dela querendo fazer. Ela não tem essa capacidade. Por exemplo, se você tem um sujeito que vai ultrapassar você, mas ele não deu a seta, mas você percebe isso, né? É porque você usou seu raciocínio lógico que ele já está fazendo. Quem não tem, não vai dar. E é o raciocínio lógico de quem também vai fazer a mudança de lado. Na verdade, ele vira quase que um autista dentro do trânsito. Só a vida dele que está lá. Sim. Esquece o mundo. Esquece quem está ao redor, que existem outros carros compartilhando o mesmo espaço. Isso.
E dependendo da intensidade disso, causa-se os acidentes. Fala um negócio pra mim, Lenier. Um carro vira, de repente, uma arma na mão de uma pessoa descontrolada, né? Quando a gente tá no carro, a gente tem o poder, a gente se sente com o poder, né? Esse que é o problema. Porque a condução é onde que você senta e você é o único que está atrás do volante e que domina aquela máquina. Não tem mais ninguém dominando. Então, tudo que está dentro de você se revela na dominância sua. E isso que vai fazer com que você seja um parceiro dentro do trânsito ou um veículo problemático. E temos vários casos, viu? Problemáticos. Podemos mostrar, inclusive, o primeiro, os flagrantes de selvageria, gente, em vários níveis, viu? Esses vídeos se multiplicam na internet e tem milhões de acessos. Por que será que as pessoas gostam tanto de ver isso? Olha aí o primeiro vídeo. Para começar, a luta entre dois homens. Como vocês veem. Você vê que uma mulher grita desesperada para chamar a polícia, mas em volta ninguém faz nada. Olha isso, que absurdo, Lenier. No meio do trânsito, a competição e o mais impressionante, como eu já disse, as pessoas ficam de espectadores, como se fosse um circo ali, né? Impressionante. Pra que tanta violência assim? Uma pessoa, de repente, saiu, não teve um dia bom, correria do dia a dia, aconteceu alguma coisa em casa, brigou com a esposa, com o filho, sai na rua com o carro e acaba fazendo isso. E vai descontar no outro. Desconta no outro. Agora um outro flagrante da violência de um motociclista. Pode colocar as imagens? Ele aparece chutando o veículo do motorista que o teria fechado em uma rodovia. Depois, outros motociclistas aí acabam participando da agressão. O motorista, em um determinado momento, gente, desce do carro e começa a fazer um vídeo. E daí é ainda mais agredido. Vocês vão ver essa parte. Olha aí, ó. Outros motociclistas chegam, começam a defender o parceiro, né? O companheiro. Nesse momento aí, ele pega o celular para começar a filmar. E daí ele é mais agredido ainda. E nisso parou tudo, né? Olha o trânsito, o congestionamento. Realmente um absurdo, né? As agressões começam novamente. Vem um outro lá atrás, ó. Olha que assustador, né? E em um outro vídeo, gente, um grupo aparece assistindo um motorista batendo um caminhão contra o outro em um posto de combustíveis. Mais uma vez, um espetáculo, né? Todo mundo aí, olha, vendo a cena e não faz nada. Olha a fúria desse caminhoneiro. Pode falar? Aí seria o caso de chamar a polícia, né? De chamar o socorro. Quando você não chama, você sabe que você está alimentando aquilo que você precisa de estabilidade. Sim. É muito confortável ver o outro numa situação degradante assim, e eu não estou, porque você realmente não está emocionalmente equilibrado. Quando você está, você pensa em ajudar. A parceria é mútua. Eu quero bem para você porque eu estou de bem. Se eu não estou de bem, eu não quero bem teu. Entendeu? É uma parceria a parte emocional. Aí realmente vira um espetáculo, né? Em um outro vídeo, gente, a briga é na esquina de um bar. O motorista acaba fechando o outro que bateu no carro dele e parte para a agressão. Olha só. Que absurdo.
E são tantos casos na internet, viu, Leni, de descontrole no trânsito. Tem mais pessoas que colaboram para agressão do que colaboram para harmonizar. Você pode perceber. Então, a própria As pessoas palavra... gostam de ver a tragédia, né? Então, a própria palavra já está falando, você vê? A harmonia e desarmonia. Se você está em desarmonia... Você causa desarmonia. Se você está em harmonia, você procura harmonizar. Você quer o bem. Bom, agora olha só o que o motorista fez em um estacionamento. Ele jogou o carro contra outros veículos e depois, mais uma vez, tem início uma série de agressões. Olha o perigo, ele poderia ter causado uma morte aí. Pessoas que têm esse nível de nervosismo não deveria passar numa prova do CFC. Não acha, Leni? Então, mas aí existe um fator ocasional. Você não sabe a situação que ele está passando. Por isso que nós, psicólogas, nós lutamos e ainda não conseguimos, não sei se nós vamos ainda ter a oportunidade de conseguir. Nós temos 5 anos para fazer de novo o teste psicotécnico. Isso aí deveria ser feito antes. Concorda? Dentro de um ano você pode ter depressão. Dentro de um ano você pode entrar em erupção na sua casa. Um descontrole total. E isso vai refletir no trânsito. Acha que deveria ser feito todo ano? O exame? O ideal seria, né? O ideal seria. Porque a partir do momento que você está fazendo um tratamento, o tratamento dura na faixa de 1 ano, 2 anos. Então, nesse tratamento, você não deveria pegar o veículo. Leni, você diria então que todo mundo tem a possibilidade de ter um momento de fúria? Eu, Marielle, posso? Pode ter um dia Posso que você ter um está dia totalmente... de fúria e causar isso? Não sei, Marielle, se você causaria isso. Entendeu? Porque, como eu falei novamente, depende da infraestrutura emocional que você tem. Em casa, é o nível. Familiar. Isso, daí entra no nível de fúria. Entendi. O nível de fúria depende da infraestrutura. Tá? E olha, Leni, nós fizemos também um teste aqui em Limeira sobre o respeito à travessia dos pedestres. O nosso cinegrafista, o Sidney, foi lá, deixou a câmera aí parada por cerca de meia hora e olha só os flagrantes. Muito desrespeito, olha. Todos os motoristas param na faixa de pedestre, pedestre também que não atravessa na faixa, né? Olha, o caminhão também estacionado aí parou na faixa de pedestre. Esse aí se arrisca, você viu como a moto quase o atropelou. São os dois lados errados. Os dois lados errados. Não é só um. Olha, quase todos param na faixa de pedestre. Não dá chance também pra pessoa atravessar, né? Olha isso aí, se arriscando. E foi muito fácil de fazer esse flagrante, viu? Não, nada difícil. Realmente as pessoas não têm respeito no trânsito. Você viu como que o trânsito não vira parceria? Sim. Olha, todos parados na faixa. É um absurdo. Isso foi filmado aqui em Limeira mesmo, viu? Em um trecho bastante complicado, por sinal, com bastante movimento na saída para Piracicaba. Eu estava reconhecendo, o lugar estava calculando. Não custa parar alguns metros para trás ou para frente e deixar a faixa livre? Não. Dá oportunidade. Olha aí, olha. Então. E tem que correr, ó. Pedestre tem que correr ainda, porque os motoristas estão aí, furiosos, na correria, querem passar logo, né? Você está sabendo que se tem alguma escola que desde pequeno eles têm uma matéria direcionada para orientação no trânsito? Deveria, né? Todas. Entrar na grade, obrigatório isso, né? Deveria aí ser mudaria obrigatório. tudo. Sim. Porque desde
pequenininho criar essa consciência, né? Exatamente. E olha, desses flagrantes, nós selecionamos um caso de uma pedestre para você observar a demora para ela conseguir fazer a travessia. Até uma senhora, ela estava com algumas sacolas de supermercado. A gente observa ali, ó, do outro lado da pista, uma senhora parada, né? E vocês veem que os carros passam em alta velocidade. Ela está na faixa de pedestre, tentando atravessar, mas vocês vão ver só. Agora são 12 horas e 18 minutos. Conseguiu fazer a primeira travessia. Dá para colocar novamente desde o início o quanto que ela demorou? Dá para voltar esse vídeo? Para a gente ter ideia? Já tá rolando? Desde o começo, olha lá. Que jeito atravessar aí? Ninguém para, Leninha. Observou? Tem que atravessar correndo ainda. Senão corre o risco de ser atropelado. Gente, até uma questão aqui para conscientizar você, motorista. Pare, se vê um pedestre, principalmente uma senhora com sacolas, né? Tão difícil, né? A caminhada ali. Para, tenha respeito. Eu sempre paro, viu, Leni? A gente tem que parar mesmo. Tem que parar, né? Respeitar aquele que está com mais dificuldade. E no exterior isso é muito comum, né? A pessoa pisou na rua, o carro parou, né? Consciência civil. Que começa desde cedo. Mas foi tirado das escolas também. Muito tempo teve que era moral e cívica. Era uma matéria. E essa matéria, não lembro se englobava exatamente a parte do trânsito, mas englobava o respeito cívico, o respeito social. A cidadania, né? Não tem mais. Que não existe mais. Agora a gente vai ver uma reportagem sobre um dos resultados de tanta violência no trânsito, que é o custo gerado ao Sistema Único de Saúde pelo alto número de acidentes. Entre as principais vítimas estão os motociclistas. 242 milhões de reais em apenas um mês. Este é o custo dos acidentes de trânsito para o Sistema Único de Saúde. O dinheiro é investido na reabilitação das vítimas e o valor de cada passo a caminho da superação é alto, até mesmo para o paciente. A recuperação exige esforço. Ísio está na luta há pouco mais de 1 ano e meio. Ele ficou 2 meses em coma depois de um acidente de moto. Foi muito difícil no começo, até me acostumar, né? O último levantamento do Ministério da Saúde aponta que o número de acidentes em todo o Brasil caiu 11%. Mais de 5 mil mortes foram evitadas em 2015 em relação ao ano anterior. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia foram os que apresentaram a maior redução de mortes. Há um perfil para as vítimas de trânsito. Mais da metade dos acidentados são motociclistas, homens de até 40 anos. E muitos deles sofrem amputações ou alguma lesão na coluna. Que cada vez mais cedo saem do mercado de trabalho, aumentam os gastos, né, em saúde, tanto para a sua comunidade, para o hospital local, para as suas famílias, e são usurpados no mercado de trabalho. Estima-se que para cada ente que se acidenta e precisa de algum cuidado de um terceiro, até 4 a 5 pessoas deixam de fazer suas atividades habituais para cuidar dessa pessoa. Há 32 anos, Wilson convive com as sequelas do acidente. Hoje é aposentado por invalidez porque quase não movimenta uma das pernas. Ele tinha 23 anos e pilotava uma moto quando foi atingido por um motorista que, segundo a família, estava embriagado. Foi difícil no começo, porque eu fiquei em coma, né? Poderia ser um jovem com um futuro promissor dentro de um banco, um grande banco, né? Mas teve a carreira interrompida pela irresponsabilidade de um condutor alcoolizado.
É alto custo para a saúde pública aqui do Brasil e muitas vezes por irresponsabilidade dos motociclistas, dos motoristas, né? Ainda falando sobre os motociclistas, você vai ver que são justamente os mais jovens que cometem mais imprudências no trânsito. Olha só os flagrantes. Deitado sobre a moto, esse motociclista percorre 2 quilômetros nessa rodovia. Aqui o próprio piloto registra a alta velocidade, quase 300 quilômetros por hora. A imprudência registrada nesses vídeos é responsável por grande parte dos acidentes e os jovens entre 18 e 29 anos são as principais vítimas, segundo uma pesquisa do governo de São Paulo. Quando estão sobre 2 rodas, o risco de morte aumenta quase 60%. A má formação dos condutores em geral, sem dúvida, aliada à falta de educação que é inerente ao ser humano e aos exemplos, ela podem e são fatores que agravam a situação da mobilidade urbana e do trânsito. Esse motoboy conhece bem o risco da profissão. Há 6 meses, foi derrubado por outro motorista. O rapaz cruzou minha frente na minha preferencial e eu bati no carro dele, mas graças a Deus não aconteceu nada. Os acidentes com moto também mataram o maior número de pessoas no estado de São Paulo neste ano, 32% das ocorrências. Logo na sequência aparecem os pedestres, em seguida aquelas pessoas que estavam dentro dos automóveis e, por último, os ciclistas. Para os especialistas, somente com educação vai ser possível reduzir esses números. A meta do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito é reduzir pela metade a quantidade de vítimas até 2020. Um desafio que, para este especialista, deveria mobilizar também outros estados, principalmente no Nordeste. Não há uma fiscalização. Em alguns estados as pessoas não usam capacete, transportam bujão de gás em cima da motocicleta, dirigem sem habilitação, sem capacete, fazem barbaridades com 3, 4 pessoas. Então, se você for olhar o cenário nacional, esse número tende a ser muito pior. Bom, aproveitar então a Lenira aqui para falar justamente sobre isso, Lenira. Por que principalmente motociclistas gostam de se aventurar tanto no trânsito? Parece que eles têm um êxtase no momento ali, né? Em andar em alta velocidade. Por quê? Na verdade, todo mundo precisa de liberdade. Procura liberdade. Uns procuram justamente na adrenalina. São os esportes radicais, né? E aí onde eles liberam mais endorfina, os hormônios do bom humor, que é a dopamina, noradrenalina, né? A serotonina, eles liberam tudo isso. E para eles isso aí faz com que eles se sintam muito mais felizes, realizados no momento. Isso mesmo. Tem gente que busca prazeres de outra forma, né? Outros na alimentação, outros na compra. Porque por isso mesmo que existem às vezes que se transformam, né? Em transtornos. Okay. Mas isso não quer dizer que seja um transtorno. Sim. Quer dizer, é uma busca, né? O assunto hoje é fúria no trânsito. Tem alguma opinião? Manda no nosso WhatsApp, anota aí o WhatsApp, coloca na tela, produção. O WhatsApp é 19971024854. Você pode mandar o seu comentário sobre o assunto do dia também. Agora eu tenho um recadinho para você aí de casa. Que tal concorrer a R$500 mil, hein? Então chegou a sua vez de ganhar o último prêmio de R$500 mil. Isso mesmo, um mega prêmio de R$500 mil. É só ligar agora para 19-99645-0917 e acumular várias chances para ganhar. Você pode participar de 2 maneiras. Pelo nosso bate-papo, onde você conversa com várias pessoas, ou a brincadeira de perguntas, onde a cada pergunta respondida, você acumula chances. E tem mais, com a mesma ligação, você concorre a 2 prêmios semanais de R$25 mil. É a sua chance de realizar os seus sonhos, comprar carro, casa e ajudar a sua família. Qual o seu grande sonho, hein? Faça como a dona Maria Aparecida. Ela acreditou e foi a ganhadora do sorteio de julho. Olha só. Eu me chamo Maria Aparecida Alexandre Barbosa, participei da promoção Mega Premiado e ganhei R$500 mil. Com esse dinheiro eu vou pagar minhas contas, comprar uma casa, um carro e ajudar minha família. Acredite, participe você também, você pode ser o próximo ganhador. É isso aí, dona Maria. Então chegou a sua hora, não perde mais tempo, não. Ligue agora, 19-99645-0917. Eu estou aqui na torcida por você.
Bom, voltando aí a falar sobre o assunto do dia, agora a gente vai mostrar que não são só os motoristas, não, que cometem irregularidades no trânsito, viu? Tem pedestre passando dos limites também. Você vai ver uma prática comum em alguns estados, mas que representa um enorme risco. O surf em ônibus. Olha só os flagrantes. Nesta imagem, pelo menos 8 jovens se arriscam no teto de um ônibus. Neste outro flagrante, o coletivo trafega pela BR-381, a rodovia Fernão Dias, na altura de Betim, na região metropolitana. Quem filma se impressiona. Olha aí. Parece que até um menino, não parece? Olha aí, você vê. Olha lá, tá vendo? É um menor de idade, ó. Um terceiro jovem aparece. Eles não se importam com o perigo. Medo é um sentimento que não existe no vocabulário de quem surfa nos ônibus. Bruno revela que faz isso há muitos anos. Aventura, é doido. A grande dúvida é, surfar em ônibus é crime? Segundo a Polícia Militar, sim. Se a pessoa quebrar o alçapão para acessar o teto, por exemplo, é dano ao patrimônio público. Além disso, o Código Penal prevê multa e até prisão. Esse indivíduo vai ser conduzido, vai ser preso em flagrante por atentar contra um serviço de utilidade pública, podendo ficar preso de 1 a 5 anos, além de outros tipos penais, como o vandalismo e o próprio dano ali no transporte coletivo. Se cai, machuca, vai complicar para o motorista. Então, assim, as pessoas não pensam nas consequências, né? Não, é cada coisa que a gente vê no dia a dia, né? Tem também os adolescentes que pegam carona com a bicicleta. Quando eu vejo isso, é muito comum aqui em Limeira, eu fico abismada, assim, porque o risco de cair e ser atropelado e morrer é muito grande. Dani, qual a sua opinião sobre esses adolescentes sem limites? Se você tivesse um filho, você acredita que seu filho faria isso? Tenho absoluta certeza que não, porque eu, como filha, nunca fiz e nunca tive vontade de fazer. Qual seria a instrução que você daria para o seu filho? Eu acho que, na verdade, não precisaria nem dar instrução, né? Ele cresceria sabendo que isso é incorreto. Seu exemplo? Meu exemplo. Então é uma cultura familiar. Porque eu nunca faria isso na frente do meu filho. O filho aprende o que os pais fazem, né? E você não valorizaria isso, porque a partir do momento que você valoriza, seu filho reproduz. Ou, de repente, quando você tá com uma criança no carro, tá com o seu filho, passa a ver um adolescente surfando ou pegando carona com a bicicleta. No momento, você já tem que falar, olha, isso é errado. Ou, às vezes, um comentário mesmo, olha que perigo. Jamais poderia fazer isso. Seu filho está registrando. Seu filho é uma massinha de modelar. Você modela de acordo com os seus exemplos, com o seu modo de vida, com o seu modo de pensar. Então, atenção, pais que estão assistindo o RF com você. Olha como é importante você ser o exemplo para a criança. A gente nem deveria estar falando isso aqui, né? É uma coisa tão batida, né? Pois é. Mas ninguém faz o óbvio. Sim, com certeza. E falando ainda sobre isso, dos pais serem exemplo, tem pais que incentivam os adolescentes a dirigirem. Você acredita nisso? Acredito, muito, é muito comum. Ele não está consciente de mostrar para o filho que ele está ensinando a infringir leis. Ou seja, a criança cresce sendo corrupta, vamos dizer assim, que ela pode burlar. Que ela pode burlar qualquer tipo de lei. Ela pode ser esperta. Sim. Bom, enfim, vamos ver um flagrante que a gente encontrou na internet, aliás, um não. Temos vários flagrantes de adolescentes que estão diante de um volante, gente. Parece absurdo, né? Mas acontece, olha só. As imagens gravadas com o celular impressionam. Uma criança de aproximadamente 8 anos dirige um caminhão carregado. O garoto está sem cinto de segurança e mal consegue alcançar os pedais do veículo. É possível ver a rodovia e, em seguida, o autor da gravação. O pai do menino, um caminhoneiro que aparece sentado no banco do carona. As imagens foram divulgadas na internet pelo próprio caminhoneiro e causaram muita polêmica.
visão, esse preste atenção aí, meu irmão. O pai pede para o filho aumentar a velocidade do caminhão. Acelera essa derivada aí que é nóis. É nóis. Filho de peixe. O pai ironiza. A guarda municipal não vale nada, é café com leite. Vamos lá descarregar, fazer o quê? Tem culpa de Samuel, mano, o cara descarregar sábado de tarde eu tô em off, meu irmão. Não tem nem comentário, né, Lenê? O pai incentiva ali, acha bonito, a criança cresce com esse pensamento. Eu sou o máximo, né? Então, e ele pode burlar leis. Ele consegue, ele tá criticando até o guarda. O guarda. Ele está ensinando o filho a ser um marginal. Temos outro flagrante, vamos ver. Vai lá, tubarão, acelera. A curva, isso passa por casa. Terceirinha reduzindo. Volta a segundinha. Trabalho e assim. E aí, tubarão? Conversa no rádio aí, velho. Fala, tubarão. Tubarão acelerando o azulão na pressão. Desse adolescente. E o pior, sem cinto de segurança também. Ensinou tudo, né? Ensinou tudo errado, né? Foi o melhor professor. Meu Deus do céu. Agora... Pra que precisa ir pro CFC? Sim. Pra quê? O pai, né? Desnecessário. Grande mestre. Bom, gente, um outro flagrante agora, um adolescente também pega o carro, diz que o pai está sabendo e se acha, viu, dirigindo. Vamos ver. Depois de muito tempo, né, dá uma volta aqui de carro, dá uma volta aqui com o carro do coroa. Pela volta mesmo, pela volta, aqui, dá uma volta aqui onde eu moro, tá ligado, que é tipo como se fosse um quadrado, tá ligado, tipo que vai, aí desce, vai, tá ligado. Tipo aqueles condomínios, sabe, que tá ligado, que é uma volta, aí fica em prédio. Então a gente vai dar uma voltinha assim, suave. Ligou o carro, dá aquela acelerada aí. Vamos dar aquela voltinha. Deixa eu ficar olhando o retrovisor, sabe? Pra não dar merda. Dá pra câmera não cair, essa câmera não é minha. Pode dar. Ou seja, Lenir, ele está dirigindo, muitas vezes fica com uma mão só no volante, não tem carta, né? Não tem preparo algum. Arruma a câmera. Olha quanta infração ele está. E sem cinto. E sem cinto. E depois ainda publica o vídeo na internet e os amigos comentam. Nós vimos, tá com fone no ouvido também. E nós vimos alguns comentários dos amigos incentivando, achando legal. Ou seja, ele é o rei na turma porque ele pega o carro do pai e sai dar uma volta. Gente, isso é um absurdo. Um pai que deixa a criança, o adolescente, pegar o volante. É um absurdo, né, Lenir? Qual o recado que você deixa para os pais? Eles ficam orgulhosos. Você viu como meu filho é precoce, meu filho é macho, meu filho sabe. Filho de peixinho, peixinho é, né? Não foi o que o outro falou? Tá vendo? Tubarão, né? Chama até a criança de tubarão, né? Porque ele é filho dele. É o orgulho. Por isso que eu falei que a cultura do pai que vai passar para o filho, porque se o pai não tem esse tipo de conduta, ele não vai permitir. Entendeu? E tudo tem a idade certa para acontecer, né? Por isso que daí você vai virar um cidadão que vai respeitar leis.
Aqueles que não respeitam leis, você pode já entrar numa análise que lá atrás foi burlado várias leis pequenininhas que geraram as maiores, porque de acordo com o tamanho é o tamanho da infração. Se ele pôde fazer as infrações pequenas por causa que ele é pequeno, qual é o problema? O pai não chamava atenção? Porque de acordo com a idade é o que ele está justificando, né? E as infrações vão aumentando e as complicações também vão aumentando na vida. Isso aí não é nada diante do que a gente pode jogar para a nossa vida social, né? Se nós estamos falando do trânsito que traz consequências na vida social. Mas se a gente fizer o contrário, a parte social, o que vai trazer para o trânsito, é pior. Lenir, então, agradeço a sua presença aqui. Vimos vários casos de desrespeito, de fúria no trânsito. Para amarrar a entrevista, qual o recado que você deixa para os motoristas e futuros motoristas? Nós temos um grande mestre, que é o Daniel Goleman. Ele que nos ofereceu a inteligência emocional que nós temos aí nas livrarias para a gente aprender. Ele mostra para a gente que a partir do momento que nós conhecemos, nós tomamos consciência da nossa emoção diária, nós estamos dominando os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Vamos entrar no carro hoje, vamos analisar como nós estamos. Nós estamos tristes? Estressados, ansiosos, com raiva. Estamos levando para esse carro os nossos problemas familiares ou profissionais? Vamos, a partir do momento dessa consciência, a hora que nós pegarmos no volante, com certeza vai dar uma diminuída de toda a atividade neurótica que nós vamos colocar dentro da parceria no centro da nossa cidade. Com Muito certeza. obrigada. Se tá furioso, gente, faz um relaxamento antes de sair de casa. Esse é o recado. Conscientizar. Já diminui. Ótimo, obrigada, Lenir. Foi um prazer tê-la aqui. Vamos falar sobre cinema. Adoro ver as estreias aqui com o Renato do Cinepop. E, bom, gente, chegou a hora do nosso quadro especial de cinema em parceria com o portal Cinepop. Hoje o Renato Marafon traz a crítica de um filme que tem sido muito comentado pelo fato da protagonista interpretar 7 papéis na mesma produção, olha só. Olá, sou Renato Marafon, editor-chefe do Cinepop, e hoje venho fazer a crítica pra você de Onde Está a Segunda, What Happened to Monday, nova produção original da Netflix que chegou no catálogo nesse fim de semana e tem feito muito sucesso. Pelo menos eu tenho acompanhado no Facebook, no Twitter, que várias pessoas tiraram um tempinho esse fim de semana pra assistir, o que aumentou minha curiosidade pra ver o filme e vim aqui fazer a crítica especialmente pra você. Mas será que Onde Está a Segunda é bom? For 3 decades, the Child Allocation Bureau has combated catastrophic overpopulation. This sibling will be processed under authority of the Child Allocation Act. To build a sustainable future, full of hope and possibility. Eu confesso pra você que eu sou um grande fã das séries que a Netflix tem feito. Eu gosto muito de Stranger Things, The Way, mas eu nunca tinha assistido nenhum filme da Netflix, uma produção original, que tivesse me chamado muita atenção. E esse Onde Está a Segunda é o melhor filme, pelo menos na minha opinião, lançado pelo catálogo original que eles fizeram de toda a história da Netflix. E olha que a gente já teve Okja no mês passado. É uma produção muito bem feita, muito bem produzida. É um filme que eu assistiria fácil no cinema. E além de contar com um elenco estelar, também contou com um orçamento milionário. A ficção científica se passa num mundo distópico. O planeta Terra não está mais comportando o número de pessoas que estão nascendo, então começou a ter fome, a gente não consegue produzir os recursos naturais que a gente conseguia, comida, nada.
Então os governos tomaram uma decisão drástica e cada família só pode ter um filho. Se tiver mais que um filho, a outra criança vai ser tomada pelo governo e vai ser congelada até que resolvam um problema do planeta Terra no futuro, ou seja, ela nunca vai saber quem era a família, porque ela vai ser congelada e ser descongelada muitos anos depois. A partir daí... Precisamos aumentar o tempo do RF com você. A produção disse encerra amanhã. Nós mostramos então toda a dica aí do Renato Marafon para você. Produção, posso colocar algumas fotos? Apenas algumas? Posso? Então coloca aqui na tela. Olha aí, Alzinete de São José do Egito, Pernambuco, um beijão para você. Marcos e Roberta de Campo Belo, Minas Gerais. A Ana de Garanhuns, Pernambuco, um beijão para você. O Sidney de Amargosa, Bahia. E o Michel, Bahia. A produção disse, Marielle, encerra, estou encerrando então, produção. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Até lá.